Estamos vivendo numa geração de cristãos covardes, que se calam diante de pastores e ministérios corrompidos por falsas doutrinas e tradições humanas. Preferem proteger o sistema do que defender a verdade. Eles chamam heresia de opinião e engano de diferença entre irmãos em Cristo. Mas quem é um discípulo de verdade não negocia a verdade, não abaixa a voz diante da mentira, não se curva diante do sistema, porque confrontar o erro não é opcional, é um mandamento. Romanos 16:17 diz: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Esses enganadores te ensinam que o confronto é que causa divisão. Mas a Bíblia diz que a divisão da noiva nasce da falsa doutrina. É por isso que Paulo diz em Gálatas 1: se alguém os anuncia um evangelho diferente daquele que já receber, que seja amaldiçoado. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, ele diz, não seria servo de Cristo. Qual seria esse outro evangelho? É um evangelho sem renúncia e sem santidade, sem confissão e sem submissão. Um evangelho cheio de tradições e performance, de costumes e libertinagem. Alguns agregam a cruz dizendo: você precisa falar em línguas para ser salvo. Enquanto outros tiram dizendo: não precisamos confessar, não precisamos arrepender. Tudo já foi pago. E ambos estão mentindo. Ambos estão amaldiçoados. Ambos usam as escrituras para enganar as ovelhas de Cristo. E a Bíblia te chama a confrontar esses. Judas capítulo 1, 3-4 diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por toda confiada aos santos. Pois certos homens infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. E esses negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Esses homens não são nossos irmãos, não são homens de Deus, não são servos de Cristo, são agentes de Satanás vestidos de pastores. Se você prefere abraçar esses do que repreendê-los, é porque sua aliança está ao sistema religioso e não ao reino de Deus. Quem é chamado por Deus defende a verdade, levanta sua voz, não se envergonha do evangelho. Seja, pois, tu forte e corajoso. Não se curve diante das ameaças desses homens religiosos. Pois Cristo diz em Mateus 10:22: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Cuidado com os que pregam paz onde Deus declara guerra. #eu irei.